Olá a todos, olá a todas, bem-vindos, bem-vindas para mais um Céu do Mês. As inspirações para essa nova temporada, que sempre começa com a lua nova, que nem sempre coincide com o início do mês. Então, nós vamos fazer agora uma leitura das inspirações para junho e julho. Bom, antes de começar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Lisboa. Eu trabalho e estudo com astrologia há mais de 40 anos. Minha grande paixão é dar aulas, então essa profissão de professora é de uma gratidão fantástica. E eu fui aluna da Emma Costete Macheville, minha professora querida, que me ensinou tudo sobre luz e sombra, que é o método que a gente usa aqui para interpretar qualquer coisa ligada à astrologia. Bom, se você chegou até aqui é porque provavelmente você está procurando coisas de astrologia, então venha com a gente, porque toda semana tem vários vídeos, tanto vídeos meus quanto das minhas queridas filhas astrológicas, que são as astrólogas formadas pela minha escola e que eu chamo de netas da Dona Emia. Então, bem-vindos, bem-vindas. E antes de começar a nossa leitura, eu tenho um convite para fazer para vocês, que vai ser uma surpresa no final do vídeo. Então, fica comigo até lá para poder saber qual é esse convite especial, tá bom? Eu vou compartilhar a tela agora com vocês, para vocês poderem acompanhar a imagem desse céu, desse período mensal, que começa com a lua nova no signo de Gêmeos. Então, vamos lá. Então, essa lua nova, ela acontece no signo de Gêmeos, e o que é a lua nova é o encontro entre o Sol e a Lua. Todo mês, esse casal marca o encontro. O Sol representando o universo masculino, a Lua representando o universo feminino, aqui a gente vai aprender um pouquinho mais sobre astrologia, e a fase lunar ela tem, em média, mais ou menos um mês, 27, 28 dias, e a cada ciclo desses, um novo começa. O que é a leitura de um mapa inspirado na posição da lua nova? É a possibilidade da gente entender como o fluxo desse mês vai acontecer. Quais são as energias que estão no ar, como esse céu pode nos espelhar aquilo que é natural na nossa vida. Então, vamos para essas inspirações. Bom, essa lua nova vai acontecer no dia 18 de junho e vai valer essa posição desse céu até o dia 17 de julho, quando entra a próxima lua nova no signo de Câncer. Então, a duração de praticamente um mês, mostrando exatamente qual é a força que nós temos representada no céu para nos inspirar esse período de junho até julho. E o tema que vai predominar nessa alunação, nesse novilúnio, que se chama, é o tema da comunicação. Por quê? Porque Gêmeos é um signo associado à linguagem. Todos os meios de expressão estão contidos no simbolismo de Gêmeos. Desde os gestos que nós fazemos, como uma mímica, para poder comunicar o que nós queremos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, até a escrita, a composição de uma música, letra de uma música, enfim, todo o sistema de linguagem. E esse sistema de linguagem é exatamente um dos primeiros recursos que nós temos como humanos para nos relacionar com as outras pessoas, para nós podermos conhecer melhor o outro, para o outro poder nos conhecer melhor e trocar ideias. Essa é a ideia de Gêmeos. E o signo de Gêmeos é um signo de ar, e o ar está ligado ao movimento, e então é o deslocamento da gente que sai de casa, pega o metrô, pega um ônibus, vai até o trabalho, volta, vai a um cinema, vai a um teatro, passa no supermercado, enfim, todo esse deslocamento, viaja para cá, viaja para lá, pega um
trem, pega um avião, pega o carro, e todos esses meios de locomoção também estão relacionados com Gêmeos. Então, a gente pode aproveitar essa temporada para entender melhor, em cada um de nós, nas nossas vidas, como nós lidamos com esses movimentos. Somos mais introspectivos? Gostamos mais de ficar em casa? A nossa troca é através das mídias sociais? É através das leituras que nós fazemos, porque as pessoas escrevem e estão comunicando alguma coisa para a gente, e nós então vamos enriquecer nosso vocabulário emocional, social, espiritual, ou nós somos aqueles que não paramos quieto, tipo uma mosca atômica, que está em 20 lugares ao mesmo tempo, uma espécie de polvo. Os Gêmeos é essa multiplicidade, essa diversidade de interesses, de experiências, de desejos que existe no mundo. O mundo é interessante. O mundo há muito que aprender com esse mundo que nós vivemos. É o signo dos professores, por exemplo, dos comunicadores, jornalistas, advogados, que vê os dois lados da moeda, é representado pelos gêmeos Castor e Pólux, na mitologia grega. E a história é muito interessante, porque um é mortal, o outro é imortal, eles acabam que um morre, e aí eles têm que fazer essa troca, e aí acaba que o pai, Zeus, permite que um empreste ao outro uma parte da sua mortalidade e outro da sua vida. E aí eles vão trocando sem nunca se encontrar, só naquela troca. Um exemplo para inspirar vocês na energia geminiana é aquele filme Feitiço de Áquila. Quem puder ver, é maravilhoso. E quem já viu vai entender o que eu estou falando. Então, é isso, o tema é comunicação. Aqui nós temos, nesse círculo amarelo, nós temos ali o Sol junto com a Lua, no final do signo de Gêmeos. Cada signo tem 30 graus, e nós estamos aqui com a Lua nova a 26 graus de Gêmeos. Ok? Aí o resto dos astros, planetas, pontos virtuais estão aqui colocados, que nós vamos estudar daqui para frente. Vamos lá. Vamos falar sobre as conexões, essa coreografia que os astros fazem no céu. Eles se relacionam, eles conversam, falando geminianamente, eles conversam entre eles. E aqui a Lua nova, essa conjunção do Sol com a Lua, ela forma uma conversa com ruído. A quadratura, para a astrologia, é uma espécie de quina, onde a gente tem aquela sinuca de bico, sabe? Aquela coisa que é, é mais, é mais desafiadora, para que a gente possa superar, né, as dificuldades, os conflitos com o astro que ela está relacionada, que no caso é Netuno. Netuno é o senhor dos mares. Netuno é mergulhar na profundeza de um universo para nós que é absolutamente misterioso, que está relacionado, entre tantas outras coisas, com o nosso psiquismo, com a profundidade da nossa estrutura emocional, com a nossa subjetividade. Então, é o campo dos nossos fantasmas, dos nossos medos, da ilusão, da imaginação, da fantasia. E a proposta minha, uma das primeiras tarefas para esse período, que a gente faça mais contato com esses fantasmas criados pela nossa mente, produtos muitas vezes de traumas, produtos de, né, informações que levaram a gente a ficar assustado. Olha essa relação Gêmeos, a comunicação, e Netuno, a imaginação. Então, alguém fala alguma coisa para você e, de repente, aquilo vira um fantasma. Por isso, é muito importante quem trabalha com comunicação, principalmente lidando com a vida das pessoas, das outras pessoas, tenham muito cuidado com aquilo que é dito, porque isso pode ter um impacto psíquico absurdo e levar a pessoa a piorar uma situação psicológica.
Então, é importante que a gente aprenda a lidar com esses nossos fantasmas, fazer um contato com isso, pode ser através de terapia, de meditação, enfim, tem várias ferramentas. A própria astrologia é uma delas que nos ajuda a entender onde estão localizados esses nossos fantasmas. Eu acho que uma atividade importante para canalizar isso, acho que investir esse mês em busca por comunicar-se, de fazer um contato com a arte. A leitura, a poesia é lindo, nesse caso aqui a poesia ganha um lugar fantástico, que a gente possa fazer da imaginação uma forma de linguagem que seja altamente criativa e positiva para a nossa mente. O segundo ponto importante é compreender a linguagem do silêncio, né? The sounds of silence, o som do silêncio. Quando a gente está em silêncio, a gente escuta coisas que, quando está, né, falando, está no burburinho de um monte de atividades, de coisas, a gente acaba não escutando. Escutando o que vem de dentro da gente, mas escutando também o que vem fora. Às vezes a gente não está percebendo que tem um barulho que está incomodando, está percebendo que tem uma música fantástica que está tocando e você não está nem vendo. Então, praticar o silêncio. Eu sugiro a vocês que passem alguns momentos do dia quietinhos, né? Só observando o que você está escutando, que normalmente não escuta. E um terceiro ponto importante é ficar atento às entrelinhas da comunicação. Isso vale para os dois lados. Tanto quando você estiver comentando alguma coisa, falando algo, preste atenção se você, nas entrelinhas você não está querendo dizer alguma coisa, quando não vai entender exatamente o que é, e vai ficar na imaginação. Isso pode gerar um baita ruído nas relações. Ao mesmo tempo, o que o outro está querendo me dizer que está por detrás disso? A comunicação, ela pode não ser muito clara. Nós vamos ver daqui a pouco que tem um aspecto interessante com o Mercúrio, que também tem tensões, mas tem saídas importantes que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Mas é ficar atento às entrelinhas. Por isso, a linguagem da poesia, da literatura, de uma letra de uma música, ela, de fato, ela tem entrelinhas e é muito legal a gente poder falar sobre essas entrelinhas, certo? Vamos para o nossa próxima projeção. Agora sim, o planeta que rege Gêmeos é Mercúrio. Na mitologia grega, Hermes e romana é Mercúrio. É o deus da comunicação, é o que troca os bilhetinhos entre os deuses e os homens, entre os deuses e os deuses. Ele leva os recados. Ele é um deus alado, ele tem o capacete alado e as sandalinhas aladas. Ele se desloca por tudo que é lugar. E aí nós temos, então, evidentemente, uma posição importante do Mercúrio nessa temporada, de junho e julho, que é ele estar também em Gêmeos. Então, ele está reforçando ali essa coisa toda que eu estou falando em termos de comunicação. E, por um lado, ele forma uma tensão com Saturno, que é o seguinte: responsabilidade com aquilo que nós falamos. Responsabilidade com aquilo que a gente escreve, com a mensagem que a gente manda, com aquela troca de mensagem que de repente saiu e, nossa, gente, deleta, já não deu mais tempo. Então, pensar duas vezes antes de fechar qualquer acordo, de fechar qualquer compromisso onde você tenha dúvida. Claro, se não tem dúvida, ok. Vê se está tudo certinho, se as entrelinhas estão claras, ou olhe para essas entrelinhas. Mas, se não tiver certeza, é melhor esperar amadurecer, conhecer melhor o assunto de que se trata, o que você está querendo acordar, que você está querendo discordar, enfim, para que, então, essa comunicação não traga consequências maiores. A responsabilidade é fundamental na linguagem. Outra coisa, coisas que foram mal ditas, coisas que nós deixamos de dizer, podem ter uma reparação nesse momento.
Então, você pensa o seguinte: pô, falei alguma coisa para aquela pessoa, não foi legal, acho que não foi bem aquilo. Vamos conversar, mas tem que ser curto, seco, direto, sabe? Tem que ser um papo reto. Não dá para dar muitas voltinhas. E se tiver, sim, dúvida de que não vai conseguir resolver bem, amadurece antes de falar. Ali nós temos o primeiro fator, o primeiro aspecto, que é conhecer e trabalhar os bloqueios mentais. A gente é meio bloqueado de vez em quando mesmo, né? Tem coisas assim, não consigo aprender uma língua, não consigo falar em público, ou quando falo em público acabo falando que não devo. São bloqueios mesmo, e todos nós temos algum nível de bloqueio, não é possível uma pessoa que não tenha nenhum, até um escritor, né? Talvez principalmente isso, eu escrevo, não, tem dias que é um bloqueio geral, então por que está bloqueado? Então entender que esse período a gente está provavelmente mais em contato com esses bloqueios. Segundo, falar suficientemente, né, para ser entendido, que eu já comecei a falar lá no início. E aí tem um aspecto favorável, fluente, do Mercúrio com Marte e Lilith. Marte, senhor das batalhas, né, das nossas lutas, e Lilith é o desejo que normalmente é reprimido, que nós temos, né, medo de lidar com ele e que é muito libertário. Então, existe um canal quando nós, depois de avaliarmos claramente o que é fantasia, o que é realidade, responsabilidade com aquilo que a gente pensa, pensar nas nossos bloqueios mentais, aí sim nós podemos partir para decisões mais objetivas, diretas, que falam o que o coração está sentindo. O Marte e Lilith, ainda tem a Vênus acompanhando ali, nessa posição aqui, ó, nessa posição aqui, nós temos o Marte, a Lilith e a Vênus em Leão, que é um signo que fala do coração, as coisas do coração. Então é isso. No final, a gente pode realmente colocar na nossa posição de uma maneira franca, sem precisar dar muitos rodeios, sem também iludir ninguém ou não se iludir com o que está sendo dito e ter um papo mais reto e mais amoroso. Aí nós vamos falar do Marte da Lilith, que está formando uma tensão com Urano. Vocês veem que a semana ali tem muito ruído, por isso que eu estou dando uma estendida um pouco mais aqui nesse papo da gente. Marte, o senhor das batalhas, de nossas lutas, de nossos impulsos. Lilith, desejos que estão lá no nosso inconsciente, que estão, né, muitas vezes reprimidos, fazendo uma tensão, tendo um aspecto, uma conversa tensa com Urano, que é uma força intempestiva. É uma força que chega como um relâmpago, de repente vai ter uma tempestade que vai tirar tudo do lugar. Esse aspecto, a Dona me falava que era juntar fogo à dinamite. Tá? Se a gente incendiar esse pavio, a coisa estoura. Então, a tendência a perdermos a paciência é muito grande. A tendência às cordas ficarem esticadas, isso em todos os sentidos, até mundialmente falando, né, Marte é o senhor das guerras, né, as coisas podem ficar mais violentas, bem mais tensas e muito imprevisíveis. Então, ali nós temos os impulsos irracionais e imprevisíveis. Gente, a gente tem que sentir o sinal de que vai explodir. Então, para ali, dá uma volta, respira, para poder não deixar com que os conflitos, até de linguagem, de comunicação, venham a criar brigas desnecessárias. Evitar rota de colisão. Pense nisso. Às vezes não vale a pena, né? Sai todo mundo machucado, não é legal. Segundo, canalizar essa energia para a criatividade. Ela é altamente, enfim, cheia de ideias, insights, são os relâmpagos. Se nós usarmos essa tensão como fonte de criatividade, a gente pode fazer coisas incríveis,
tem que ser construtivo. E um outro fator importante é fisicamente a gente cuidar dos nossos descuidos com o nosso corpo, com a nossa energia física. Então, quem tem atividades atléticas e malha muito, cuidar para não fazer lesão. Quem está sedentário, é hora de dar uma movimentada, mas sempre cuidado, porque existem tensões, e essas tensões podem ser exatamente tensões no corpo. A gente tem que dar aquela aliviada, sabe? Relaxar, tomar um banho, enfim, para dar uma aliviada nesse ponto de tensão. E o terceiro é perder a rigidez, sem perder o rumo, né? Então, esse aspecto de a gente ser radical, muito radical em muitas coisas, a gente tem que aliviar um pouco disso. Só que não é perder o foco, é importante manter um foco, mas não com rigidez, não com radicalidade. Eu acho que a palavra rigidez é melhor ainda do que rigidez, é a radicalidade com que a gente vive todas as nossas coisas. Vamos mais um. Agora nós temos ali a posição de Júpiter e o nódo lunar, a linha dos nodos. A linha dos nodos é esse fone de ouvido aqui, um virado para cima, outro virado para baixo. Eles estão juntos, alinhados com Júpiter, que é o planeta da abundância, da colheita, do crescimento, da expansão, da justiça. E os nodos lunares são uma espécie de bússola que nos orienta, é para lá que eu vou. Então, como Júpiter está associado aos excessos, e Vênus é a deusa do amor, da beleza, dos desejos, da sensualidade, e Plutão, o senhor da morte e do renascimento, muitas vezes associado às nossas faltas, a também aspectos mais destrutivos, nós temos que ficar muito atento às nossas insatisfações. A insatisfação aqui é uma armadilha, porque tem muito excesso, é desejar mais do que o necessário, mas também prestar atenção o que nos falta de verdade. Então, onde está a insatisfação, onde a gente vai querer mais do que é preciso, e onde o buraco realmente é maior, né? Então, ele vai ter, a gente vai fazer muito contato com o sentimento de perda, o sentimento de falta, e eu acho que é importante entender, será que esse lugar é preenchido pela falta, ou a gente pode olhar para ele como um vazio? Um copo vazio está cheio de ar, como já diria o poeta. Então, o que é falta e o que é vazio? O vazio é extremamente criativo e a falta, ela é angustiante. Então, fazer contato com as nossas faltas, cuidar com o impulso destrutivo, principalmente no que diz respeito às nossas relações, Vênus tem a ver com amor, muito cuidado para não tender a entrar em situações tóxicas de relacionamento, de manipulações, onde acaba que a gente não cria nada de positivo, né? E um terceiro ponto importante, fazer um alinhamento com os nossos ideais. Então, nós temos os nossos propósitos, as coisas que nós acreditamos, aquilo que é da ordem, né, de algo maior, que nós admiramos, dos nossos guias, dos nossos mestres, dos nossos mentores, e é importante a gente pensar em fazer um alinhamento com isso. Isso tem a ver com Júpiter, com os nodos lunares. Agora temos o aspecto favorável, para a gente poder fechar aqui com um alento, né, de um mês bastante desafiador, mas acho que é isso, é o crescimento da gente mesmo. E existe uma conexão entre Saturno e a cauda do dragão. Na verdade, uma conexão até com os dois nodos. Aqui, ó, o Saturno está aqui, a cauda está nessa posição, temos aqui essa linha azul, que é o trígono, e temos aqui o complemento disso, que vai fazer um aspecto também favorável com a cabeça do dragão. Então, existe uma força favorável entre Saturno e os nodos lunares, como já disse,
Os nodos lunares é aquela linha da bússola, né? Ó, é para cá que eu devo ir. Isso é um aspecto importantíssimo para a gente trabalhar a nossa espiritualidade. É muito importante que a gente tenha uma estabilidade interna, uma estabilidade espiritual, que a alma possa se organizar através de trabalhos, através de ferramentas que a gente possa fazer. O Saturno está no signo de Peixes, e Peixes é um signo associado também à espiritualidade, às questões psíquicas profundas, e eu acho que é um momento que a gente tem uma oportunidade assim ímpar de dar uma arrumada nessa casa interior e encontrar um caminho que possa nos orientar melhor em relação ao que eu estou fazendo aqui nesse planeta, por que eu vim parar aqui? O segundo é resgatar e reparar as dores passadas. A cauda está no signo de Escorpião, que tem a ver com as transformações profundas, certas marcas de dores por conta das perdas que essas transformações implicam, né, que são consequências das transformações, ou a transformação é também consequência das nossas perdas e dores mais profundas. Então, a gente pode reparar, resgatar e curar essas dores. E terceiro, focar no caminho de evolução. Pensar que a gente, mesmo que dê 2 passinhos para trás, a gente acaba andando para frente, a vida é uma forma, uma experiência espiritual de evolução, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para crescer, se desenvolver e se tornar alguém melhor nesse mundo. Então, acho que a gente pode ter assim, a meta desse período, em cima de todas as dificuldades que a gente viu, que tem os desafios desse momento, é trabalhar a espiritualidade. E, por último, nós temos aqui o Marte e a Lilith, de novo, né? Aquela força primitiva, nossas lutas, nossas forças internas, nosso ser primitivo, né? E indo diretamente fazendo conexão direta com Quirón, que é uma cura, é um médico, é nossa farmacinha. Então, assim, o nosso guerreiro encontrou a farmácia, encontrou o hospital que vai curar todas as feridas, né, causadas nas nossas lutas. Então, é um momento de muita cura. Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para tratar da forma que for. Tem coisas que tem que ser pela medicina mesmo, a gente vai lá pela ciência, tem outras que são do campo da subjetividade, que é através de nossas terapias, mas é importante que a gente fortaleça o nosso guerreiro, né? Esse guerreiro ele tem a relação com a identidade hoje, porque Marte em Leão, Leão é um signo que fala do coração, das coisas autênticas, da nossa verdade. Então, afirmar nossa verdade através de um processo de cura. E tanto Marte quanto Lilith, e a Vênus está meio que acompanhando ali a parada, tem a ver com as questões das energias sexuais e todas as nossas energias de sobrevivência, inclusive a própria sexualidade, né? Então, é manter saudável a nossa sexualidade, entender que ela é uma fonte de vida, uma fonte de prazer, uma fonte de renovação. Bom, essa é a nossa forma de tentar viver cada mês inspirado no espelhamento que o céu tem para a gente, certo? Eu falei lá no início que ia fazer um convite especial. Do dia 3 até o dia 10 de julho, eu vou fazer 3 aulas totalmente gratuitas, totalmente online, que é a Semana da Astrologia. Nessas aulas vocês vão ter os primeiros passos, e passos importantes, com bom aprofundamento, do que é o começo da leitura de um mapa natal. Então, a gente tem que dar nesse primeiro passo, esses primeiros passos. E essa semana é uma semana onde vocês vão ter essa oportunidade. Esse convite é um convite de coração. Eu sei que, tenho certeza que vocês vão adorar. Então, eu espero vocês comigo.
E aqui no final do vídeo também tem 2 sugestões de outros vídeos para vocês assistirem. Corram lá e eu agradeço. O link está aqui na descrição do vídeo e a gente se encontra essa semana, Semana da Astrologia. Um beijo enorme e até o próximo mês.